Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa jornada da transmutação. O meu nome é Lucas e hoje eu quero te convidar a você começar a refletir sobre tudo que você chama de realidade, tudo que você chama de verdade. Então, esse treinamento, ele é um bate-papo que a gente vai trocar, que a gente vai explorar ideias para a gente entender como que a nossa mente funciona, como que às vezes a gente está na nossa vida e a gente não está enxergando o que ela quer trazer para a gente. Uma sabedoria oculta que está bem debaixo do nosso nariz. E quando a gente vive ela sem perceber essas mensagens, a gente deixa de extrair os nossos aprendizados, que são muito importantes para a gente desenvolver, né, e melhorar a nossa consciência. E, claro, também para a gente resolver os nossos problemas e começar a tirar aquele vazio interno que a gente começa a sentir, onde a vida entra naquele piloto automático, né? E a gente fala, caraca, o que está acontecendo? Eu estou fazendo as coisas, estou conquistando tudo, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Então, esse curso, ele vai te ajudar a você encontrar essa verdade que está aí dentro. Você se realinhar com esse seu propósito e com essa vontade, essa essência que ela quer se expressar. Mas a gente precisa aprender a lidar, né, com a nossa mente. Então, vamos começar. A transmutação é uma arte muito antiga, né, transcende o tempo, onde os grandes nomes da nossa história, os grandes alquimistas que marcaram, deixaram seu legado, deixaram suas grandes obras, suas grandes realizações, eles faziam a transmutação do chumbo no ouro. Ou seja, eles transformavam tudo que era problema em aprendizado. Então, a nossa vida ela é cheia de problemas, ela é cheia de situações, cheia de opostos que a gente tem que lidar. E muitas vezes esses opostos eles acabam tirando, né, a gente do sério, eles acabam deixando a gente com raiva, deixando a gente com medo, deixando a gente desesperado. E se a gente não aprende a lidar com eles, a gente fica, né, naquele ciclo repetitivo. Então, a transmutação é você aprender a lidar com o outro lado da moeda. É claro que todo mundo quer ser feliz, é claro que todo mundo quer né, se realizar, quer conquistar os seus objetivos. Só que a gente tem que aprender a analisar a essência desses objetivos. Eles têm que estar conectados com a nossa alma. Se eles não tiverem, a gente vai estar indo por um lugar e, né, nosso espírito, nossa alma querendo que a gente vá por outro. Então, você já se deparou com aquela situação, né? Como que a gente começa a perceber esses sintomas de que as coisas não estão indo tão bem quanto a gente esperava? Você chega para um amigo seu, né? E aí você pergunta, e aí fulano, tudo bem? Como é que você tá? Aí ele fala, e aí fulano, tô bem, você, cara, sabe como é que é, né? Aquela correria de sempre. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é, para onde a gente está correndo? Aonde a gente está querendo chegar, de fato? A gente está buscando essa linha de chegada há tanto tempo, já que a gente já nem sabe mais para onde que a gente está indo. A gente, quando começou a vida, a gente, né, entrou nesse jogo louco, nessa rotina, nesse frenesi intenso, e aí quando a gente vê, a gente está só, né, fazendo por fazer as coisas. E isso começa a trazer aquele vazio. Né? E aí a gente então começa a carregar nas costas esse grande peso. É o peso dos seus objetivos, o peso dos seus sonhos, o peso de você conquistar, né, e você manter os seus prazeres, às vezes os seus vícios, porque você começa a ficar vazio por dentro e aí você precisa de coisas lá fora para você se preencher. E quanto mais você busca coisas lá fora, mais você sente, né, uma dopamina, uma dose de adrenalina, só que mais vazio você vai
acabando ficando, né? Ou seja, aquilo de fato não te preenche. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é o sentido da gente fazer tudo isso? Será que esse jogo chamado vida, ele é só eu ter uma casa melhor, ter um apartamento melhor, aí eu conquisto isso, aí eu quero ter uma outra, né? Ou seja, eu estou sempre querendo dar um upgrade nessas coisas que, quando a gente conquista, ou quando a gente até não conquista, a gente vê que não era aquela felicidade toda que a gente estava esperando. E a gente fica cada vez mais procurando novas coisas para se preencher. Então, onde que tudo isso começa? Aonde que esse vazio ele se inicia na nossa vida? Tudo começa quando a gente inicia a nossa jornada, no nosso nascimento. Então a gente chega a esse mundo, nossos pais nos recebem, é uma grande felicidade, um grande evento, uma grande festa, a família fica toda, né, contente, e a gente começa a se desenvolver. Então a gente vai para essa etapa que a gente está explorando esse mundo, a gente está querendo descobrir como que funcionam as coisas, né? E a gente tem um grande guia que é a nossa curiosidade, né? Então, com essa curiosidade, você começa a experimentar, ver como é que funciona ali a janela, né? A criança com aquele modo dela espontâneo e natural, né, de descobrir as coisas, ela vai começando a mexer em tudo que está à volta dela, porque ela tem essa vontade inata, né, de descobrir como que funciona tudo ao seu redor. Só que isso acaba, né, gerando alguns problemas. E que problemas são esses? A gente começa a entrar com um conflito. Porque, de um lado, eu tenho um ser que ele é totalmente autêntico, totalmente cheio de brilho nos olhos, cheio de vontade de aprender, de conhecer o mundo, de brincar, de curtir realmente a vida, né? Ele vê a vida de uma forma colorida. E de outro, a gente tem os nossos pais, que na maioria das vezes eles estão cansados, estão apáticos, só querem um pouquinho de paz, só querem um pouquinho de sossego. Isso gera esse conflito, porque esses dois seres interagindo no mesmo ambiente não vai dar certo, a conta não fecha, né? Então, o pai, como uma autoridade, como um mentor nosso, o pai e a mãe, eles acabam limitando, mesmo que sem querer, essa nossa potência, essa nossa essência, né? E aí começa, então, os nãos, né? Começa a falar, não mexe aí, não, fica quieto, não me perturba. Então, toda aquela educação na base da violência, na base da violência, na base do grito, na base da repressão, na base da raiva, ela acaba traumatizando a criança. A criança, com tanto não ao seu redor, ela vê que, caramba, poxa, eu estou tentando aqui descobrir como funcionam as coisas e eu estou sendo reprimido, então, poxa, como eu quero ser aceito e ser amado pelo meu pai e pela minha mãe, então é melhor ficar quieto, né? Melhor me enquadrar nesse padrão, nesse quadrado que estão tentando me colocar, né? E isso vai começando a abafar. Então, esse é o primeiro ponto da nossa jornada, onde a gente vai perdendo esse nosso brilho. O segundo ponto é quando inicia uma nova fase, uma nova etapa. E essa fase é quando a gente começa a ir para a escola. A gente cria aquela expectativa de que a gente vai aprender, que a escola é um lugar legal, né? Então, a gente se joga de peito aberto nessa jornada. E aí, com essa expectativa levada, né, na prática, o que realmente acontece? A gente acaba caindo de novo numa repressão, né, e numa prisão que vai abafando a nossa essência.
Agora, por que isso acontece? Será que a escola é um lugar tão ruim assim? Ou será que ela foi projetada igual a uma prisão? Você já parou para perceber as semelhanças que existem entre uma escola e uma cadeia? Eu vou te mostrar algumas delas para você ver como que é muito similar. Então, na escola, para a gente se deslocar da sala para o recreio, né, para a gente ter essa movimentação lá dentro, a gente escuta, né, o sinal, a gente escuta a sirene, assim como na prisão também. Lá na escola a gente tem o local que a gente brinca, na hora do recreio, que é, né, a hora do pátio, onde a gente pode tomar o nosso banho de sol, né? Assim como na prisão. Na escola existe uma figura que disciplina, que toma conta dos alunos, né? Que ela está ali no pátio tomando conta, que ela está observando o comportamento, que é um inspetor. Assim como na prisão a gente tem o carcereiro. Na escola a gente tem uma autoridade máxima, que é o diretor. E esse diretor, ele aplica punições, ele aplica detenções, ele chama os pais caso a criança esteja se comportando fora do padrão disciplinar da escola, né? E ele pode até suspender e expulsar o aluno. Assim como na prisão a gente também tem a figura máxima do diretor. A gente começa a ser avaliado pelos nossos resultados, pelo nosso comportamento, né? E a gente passa a ser punido pelos nossos erros. Então a gente é obrigado a decorar um monte de informação para colocar num papel, e aí depois essas informações elas vão ser julgadas e avaliadas. E aí toda vez que a gente erra ou a gente não atinge uma média mínima, a gente entende que a gente está sendo burro, que a gente vai repetir de ano, né? Então começa já a criar aquela pressão de se encaixar dentro desse julgamento, de se encaixar dentro dessa verdade que estão querendo que a gente aprenda, né? E se o aluno também não se comportar dentro da sala de aula, se ele respeitar a autoridade máxima, que é dona da razão, que é dona, né, da verdade ali dentro, então ele também é punido, né, por comportamento, ou ele vai para a sala do diretor. E ali na escola a gente começa a aprender como que funciona esse sistema chamado sociedade, né? Ou seja, o que a gente tem que aprender, a gente tem que se munir de informações técnicas, a gente tem que ter um emprego bom, a gente, né, tem que fazer uma faculdade boa. E isso tudo vai, né, cada vez mais enquadrando aquele ser espontâneo e alegre que quer expressar a sua opinião, e ele vai entendendo que a opinião dele não importa, que ele tem que seguir esse modelo totalmente engessado. Ele começa a descobrir o que é a felicidade. Então ele começa a separar. Trabalho, escola, é uma coisa, é sua obrigação, o seu dever, e ali você tem que fazer por fazer, porque você tem que garantir, né, o verdinho aqui. E você começa a entender que o teu lazer, a tua felicidade, ela não está necessariamente no trabalho. Se ela vier, por consequência, é sorte sua, mas você tem que, né, fazer aquilo ali para sobreviver, independente se você é feliz ou não fazendo aquilo. E a gente tem também, né, no final disso, o produto, o resumo desse ser que entrou numa linha de produção, numa linha quadrada. O que ele vai sair? Ele vai sair um robozinho. Ele vai sair mais um funcionário pronto para ser, né, a máquina ali que aperta a máquina ou a máquina que está fazendo só a engrenagem girar. Então ele perdeu toda a capacidade dele de questionar, toda a capacidade dele de expressar a sua própria opinião para que ele tenha, né, para que ele seja aceito por esse grupo, para que ele seja aceito por essa sociedade e pelos pais dele. Então, o que vai tomando lugar na nossa vida? O medo. Ele vai surgindo, ele vai tomando conta da nossa vida. Ele vai mostrando que o negativo, que o errar,
que o não sair bem no desempenho, que eu não obedecer às regras, essas disciplinas, seguir essa verdade, ela é algo ruim. Ela é algo que me traz uma não aceitação, né? E por que que esse medo ele toma conta da gente? Porque tudo que a criança mais quer lá no fundo é ser aceita e amada por quem ela é. E se ela não pode ser aceita e amada pelos próprios pais e nem pela sociedade, então o que que ela faz? Ela coloca uma máscara. Ela cria uma identidade falsa, onde ela, né, vira aquela identidade do engenheiro bem-sucedido, é o médico bem-sucedido, o advogado bem-sucedido, que tem um carro, que tem... Só assim ele se sente amado. Só assim ele se sente aceito pelos outros. Só que, lá no fundo, né, com essa identidade falsa, ele começa a se abafar cada vez mais. E aí, tudo que ele faz na vida dele é sem sentido. Ele está correndo atrás dos objetivos só pelo prêmiozinho no final e não por ser feliz no meio do caminho, no meio da sua jornada. Então, sendo bem sincero, a maioria das pessoas, será que elas entram numa faculdade realmente para adquirir o conhecimento? Ou só porque elas querem a recompensa, o diploma, aquilo ali para dizer que elas... Olha só, eu tenho um diploma, né? Então eu posso ter um salário melhor. Então, né, se eu tenho uma graduação, eu sou melhor visto aqui dentro desse sistema. Né? A gente começa então a viver aquela vida de escassez, onde a gente está sempre correndo atrás de pagar as nossas dívidas, os nossos boletos, e a gente não se permite sair dessa rodinha de rato. E aí, então, isso tudo se torna esse grande piloto automático na nossa vida. A gente realmente virou um robô que não questiona, que só segue as ordens, e por isso, cada vez mais esse vazio vai tomando conta da gente. Ao tentar buscar essa felicidade nas coisas externas, cada vez mais a gente vai aumentando esse vazio. Cada vez mais a gente tenta se preencher, só que isso é sempre em vão. E por fim, a gente acaba sentindo uma grande doença, que é a normose. Aonde, pasmem, tudo isso é normal? Quer dizer, então, que a vida é isso? Lá no fundo, você sabe que ela não é. Só que por todo mundo, né, ou pela maioria estar fazendo isso, você simplesmente segue. Então, até quando a gente vai ficar se enganando? Até quando a gente vai ter coragem de questionar e de realmente viver uma vida que vale a pena ser vivida? E por isso eu quero te contar como foi o meu processo de despertar no autoconhecimento. Como foi que eu descobri que eu estava vivendo essa vida robótica, né, e no automático, e isso me levou a uma grande depressão. Só que foi exatamente por estar incomodado ou não satisfeito, me questionando se a vida era somente aquilo, que eu consegui, né, transformar essa dor da depressão, esse fundo do poço, em algo que me libertou e mudou completamente a minha vida. Então, na próxima aula, eu vou te contar essa grande experiência.